Hello everybody, how are you today? Como estão todos hoje? E aí, let's study? Vamos estudar um pouquinho de inglês? Vamos conferir o nosso assunto de hoje. Olha só, gente, super importante esse assunto, é o Simple Present, mas é sobre double H questions with does. As perguntas com WH com auxiliar das, certo? Bom, então esse auxiliar, ele se refere à terceira pessoa do singular. Então sempre tomem cuidado que esse auxiliar das é utilizado somente com a terceira pessoa do singular, que é quem? He, she, you, it. Tudo bem? Quero convidá-los a acompanhar agora um pequeno diálogo, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Acompanhe. So, Vicky, we are kind of in a 3-week training, and I want to know, what did it change in you? Oh, it has really changed a lot. I'm totally calmer and more patient. And what about your personal life? As I told you before, I needed to slow down and stop demanding too much from myself. And I help myself to take that easier. I am so happy you decreased the stress levels. I think I will keep practicing. It's already part of my life. Once you experience meditation, it makes part of your heart. Vocês acompanharam esse diálogo, vamos ver um pouquinho com mais calma, né, o que os nossos personagens estão comentando aí. Então vocês estão observando eles aí, nessa posição de yoga, né, todos concentrados. Vamos ver o que eles estão comentando. So, Vicky, we are kind of in a 3-week training, and I want to know, what did it change in you? Bem, então nosso primeiro personagem estava comentando, né, sobre essa atividade que eles estavam fazendo, e ele fez uma pergunta para a nossa personagem, né, o que isso tem mudado na sua vida, e ela vai comentar respondendo a pergunta dele. Oh, it has really changed a lot. I'm totally calmer and more patient. And what about your personal life? Bom, então como vocês acompanharam lá na resposta dela, não é? Então ela disse que ela estava um pouquinho mais calma e mudou um pouco mais a vida dela. Então ele fez mais uma outra pergunta, vamos ver a resposta dela. As I told you before, I needed to slow down and stop demanding too much from myself. And I help myself to take that easier. Bem, olha só a resposta dela, não é? Ela precisa slow down. Essa palavra, uma expressão que chama-se diminuir o ritmo, né? Tem pessoas que estão o tempo todo, né, fazendo as coisas com muita pressa, né? Sempre com o relógio na mão ali, tudo contadinho, certo? E aí ela tem essa necessidade de diminuir um pouco o ritmo dela, certo? E também ajudar-se, não é? E dar um pouquinho mais de calma às suas atividades. Bom, então esse pequeno diálogo mostrou para vocês um pouco sobre essa necessidade de diminuir esse ritmo, certo? I am so happy you decreased the stress levels. Bem, aí ele comentou, não é? Que ele, I'm so happy, eu estou feliz. E o decreased, a palavra decrease é diminuir. The stress levels. Então essa palavra stress vocês já estão acostumados a ver, não é? Stress levels. Então ele está comentando que ele está feliz que ela diminuiu os níveis de estresse. Por quê? Devido ao ritmo de vida dela, que está sempre na correria, sempre fazendo as coisas na pressa, sempre com o relógio na mão, contando os minutos, né? Para que possa fazer as atividades direitinho. Então, com essa atividade que ela fez, ele ficou feliz que ela está um pouquinho mais, né, mais calma, menos estressada. Tudo bem? I think I will keep practicing. It's already part of my life. Bom, e ela comentou que isso ela vai continuar fazendo, né? It's part of my life. Agora é parte da minha vida. Once you experience meditation, it makes part of your heart. E ele comenta, né? Uma vez que você experimenta a meditation, né? Que é a meditação, que é o que eles estão fazendo, it makes part of your heart. Faz parte do quê? Do seu heart, do seu coração. Então, as pessoas que começam, né, a praticar a meditação, a meditation,
começam a praticar isso e já faz parte da vida delas e elas tomam isso para si, não é? Bom, então esse pequeno diálogo que vocês puderam acompanhar, não é? Tem alguns vocabulários que a gente vai acompanhar aqui comigo, tudo bem? Vamos dar uma olhada. Só para a gente reforçar, né? O que vocês viram aí nesse pequeno diálogo? Nós temos aí 3-week training. 3-week training. Treino de 3 semanas. Então foi esse treino que foi, né, feito aí com a nossa personagem durante 3 semanas para que ela pudesse, né, diminuir um pouco o ritmo dela. Calmer. Calmer. Vocês viram isso no comentário da nossa personagem, que ela ficou o que com meditation? Mais calma. Calmer. Quem mais que nós temos? Patient, também que ela ficou mais paciente. Demanding too much from myself. O que ela acontecia com ela? Ela exigia muito, né? Exigia muito de mim. Demanding too much from myself. Ela que se exigia, não é? Decrease, como vocês viram, né? Diminuir o ritmo, reduzir, diminuir. Stress levels, como vocês viram também, os níveis de estresse. Que bom que ela está num nível mais calmo agora, não é? E agora sim nós vamos passar para as nossas perguntas com WH question. Acompanhe aqui comigo, people. Então agora a gente vai entrar no nosso assunto, né? Especificamente, vocês viram algumas perguntas lá no diálogo e agora a gente vai ver com mais calma. Então estamos falando de quê, people? Simple present, WH questions. O que é isso? Perguntas com WH. Quais são? Who, where, when, why, what, ok? Essas são que começam com WH aqui, ó. WH, where, WH de novo, tudo bem? A pergunta que nós temos aqui, ó. Who does she work with? Who does she work with? Então, ela trabalha com quem? Vamos ver a resposta. She works with her boss. Então, she, terceira pessoa do singular, works, aqui o verbo conjugado direitinho com a terceira pessoa, né? Ela trabalha com, with her boss, com o chefe dela. Acompanha aqui comigo, olha só, gente, essa é a ordem que você usa para fazer uma pergunta com WH. Primeiro, né, o WH, WH question, depois o auxiliar das, ok? Que é sempre usado quando o sujeito é a terceira pessoa do singular. No caso aqui é she, ó, acompanhado do sujeito she. E depois é o verbo principal. Dependendo do seu verbo, vai ter um complemento ou não. Mas essa é sempre a ordem, tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Então, WH questions. Who, when, where, why, what. Esqueci de falar a tradução delas, não é? Vamos ver aqui se vocês lembram também. Who significa quem. Where significa onde. When significa quando. E what significa qual ou que. Então, a pergunta do exemplo agora é com where. A pergunta ficou, where does she work? Por que eu usei o does, meu auxiliar? Porque o meu sujeito aqui é she, terceira pessoa do singular. Vamos ver a resposta. Where does she work? Where, se vocês já viram que significa onde, não é isso? Então, quero saber um local. É isso que vai aparecer aqui na minha resposta. Where does she work? Onde ela trabalha? Então, she, que é ela, works, né, o verbo conjugado direitinho na terceira pessoa. E aqui é o meu local, ó. Place. Onde? On Fifth Avenue, na Quinta Avenida. On Fifth Avenue. Tudo bem? Vamos continuando. A próxima pergunta agora é com when, people, que significa quando. When does she work? Quando que ela trabalha? Vamos ver agora uma data, um dia, especificamente no tempo, né? A resposta? She works only in the mornings. Ela trabalha apenas pela parte da manhã. Esse é o horário dela, in the mornings. Tudo bem? Então, when e é a data. Continuando. Agora a pergunta é com what. What does she do? O que ela faz? Qual é a profissão dela? Qual é a atividade dela? What? A resposta. She works as a secretary. Então, aqui o trabalho, né, o verbo, e aqui a resposta de acordo com a WH word. She works as a secretary. Tudo bem?
e vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre a WH question com does. Acompanha aqui comigo. Olha aqui, people. Who does she live with? Olha agora que a pergunta é com who, ó. Who? Com quem ela mora? Esse with significa com. Vamos ver aqui comigo. With her mother. Então, com a mãe dela. No caso, her, que é dela, a mãe dela. With her mother. Na próxima. What does she study? O que ela estuda? What? Qual é a resposta que eu vou ter aqui? Vou ter alguma atividade, vou ter o nome de um componente, um currículo, certo? A resposta fica drawing. Aqui observaram que ela está estudando desenho, drawing. Continuando. Where does she have her meals? Agora, quando eu tenho o WH question where, eu quero saber um local. Onde que ela faz as refeições dela? Her meals. Então, qual é o local que vai aparecer para a gente na resposta? At an Italian restaurant. Num restaurante italiano. Então, aqui, esse é o local onde ela faz as refeições dela. Então, só reforçando novamente, people, a ordem sempre quando a gente vai fazer com a WH question é a WH primeiro, depois o auxiliar das, em seguida um sujeito, que no caso é a terceira pessoa do singular, he, she ou it, tudo bem? Um dos três. Não pode ser diferente disso, porque o das é só o auxiliar utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Em seguida, nós temos quem? O verbo principal, acompanhado ou não de complemento, vai depender da sua resposta, da sua pergunta, tudo bem? Agora vamos treinar aqui um pouquinho junto comigo, acompanhe. Olha só, practicing grammar, vamos praticar um pouquinho, ver se vocês conseguem responder aí. Complete com os fragmentos, nós temos 3 fragmentos aqui, tem o das, que é o nosso auxiliar, não é? O who e where. Who e where, que significa who, quem, e where, onde. E a pergunta aqui que vocês têm, olha, são as seguintes. Aqui o espaço, does she live with? Letra B, espaço, does he study? E a letra C, what she study? Tudo bem? Então, nós temos aí estas 3 cartelas, não é? 3 opções de frases que você completar com um desses fragmentos. Das, who ou where. Vamos acompanhar aqui comigo, então, como é que fica essa resposta. Então, olha só, people. Does she live with? Com quem? Olha só, então vai ser quem? Who. Com, with, quem, who. Who does she live with? Próxima, letra B, does she study? Bom, o who já foi, né? Então, nós temos o where ou does. Se eu estou fazendo uma pergunta com WH question, então quem vem primeiro, does ou where, gente? Isso mesmo, where. É sempre a ordem. WH question, depois o meu auxiliar does. E eu já acabei respondendo para você, não é? A última questão. What, que é WH question, depois da WH question vem quem? Isso mesmo, o auxiliar, das. Como vocês veem, todas as perguntas aqui, ó. Das, sempre acompanhando o sujeito, que é a terceira pessoa do singular, tudo bem, people? É sempre a terceira pessoa do singular que você vai utilizar o auxiliar das, certo? Então, fiquem atentos com isso. Bom, agora sim, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura da nossa DLI. Olha só, tá super easy, tudo super fácil. Organize organize the following sentences. O que você vai fazer? Você vai organizar as seguintes frases. Então, vocês têm a letra A, B, C e D. As palavras estão fora da ordem. Então, sempre lembrem
que você tem uma ordem para você organizar uma pergunta com WH question. Então, sempre WH question, o auxiliar das, seguido de quem? Sujeito, que é a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Depois vem quem, people? Isso mesmo, o verbo, e dependendo da sua pergunta vai ter um complemento ou não, tudo bem? Então, organizem aí direitinho e postem as suas respostas aí no chat pra gente acompanhar. Tudo bem? Até daqui a pouquinho.
again. People, pay attention. Olha só, fiquem atentos. Essa questão aqui pede para que você organize as sentences, organize as frases, certo? De acordo com o que eu comentei durante a nossa aula. Estamos falando de quê? Estamos falando de WH questions, perguntas com WH, certo? Então, toda vez que a gente faz uma pergunta com WH, a gente tem uma ordem certa, tudo bem? Só que essas perguntas com WH são acompanhadas do auxiliar das. Então, a ordem é o quê? O WH question, a pergunta, né, com WH, a palavra, depois o auxiliar das, seguido do sujeito, que vai ser só três tipos de sujeito: he, she ou it, ou palavras que se referem a eles, né? Depois quem vem? Isso mesmo, o verbo principal. E dependendo da sua frase, vai ter complemento ou não, certo? Então, vou dar uma olhada aqui, o que vocês responderam aqui junto comigo, né? Quem que foi que puxou a fila aqui? Vamos ver. Olha só, foi o Luiz Gustavo que respondeu a letra A. Como é que ficou a ordem da questão da letra A? Ele disse que fica Where does he live? Thank you so much. Muito obrigada. O Robson também respondeu sobre a questão da letra A, não é? Ele também acha que a ordem da letra A fica Where does he live, não é? Acompanhou a resposta do Luiz Gustavo. Aí ele respondeu também da letra C, não é, Robson? Ele acha que a letra C ficou With who does he work? Very good. A Ellen que respondeu a letra A também, como é que ela acha que fica a ordem da letra A? Ficou Where he does live, segundo a opinião dela. Thank you so much. Bom, a Lorena comentou a letra A, não é? E o Luiz Gustavo respondeu sobre a letra D. Como é que ele acha que fica a ordem da letra D? When does Martin go to school? Então, essa é a ordem que ele acha que é na letra D. E Uriel comentou a letra D, não é? Então, lembrando que é para organizar as palavras para formar uma pergunta. Agora, vamos acompanhar aqui comigo a resposta. Thank you so much pela participação de vocês, viu? Very good. Olha só, people. Vamos dar uma olhada aqui na resposta de como é que fica aqui a nossa pergunta, não é? Vamos acompanhar. Como eu falei para vocês, people, a ordem sempre inicia com o meu WH word. Aqui, ó, eu tenho a WH when, que significa quando. Tenho a WH who, que significa quem. Na letra B eu tenho o WH word what, que significa qual ou o que. E na letra A tem a WH question where, que significa onde. Olha só o que vem depois de cada uma delas. Qual é a mesma palavra que aparece para todos? Olha aqui, das, o meu auxiliar das. Tudo bem? Então, esse das aí é o verbo auxiliar que nós utilizamos no simple present, no presente simples, tá, people? E agora fiquem atentos, porque depois do das vai ter que aparecer somente sujeitos que são da terceira pessoa do singular, da third person. Quais são esses sujeitos? No caso, os pronomes são he, she ou it. Tudo bem? Só esses. Ou nomes que substituem eles. She, por exemplo, Maria, Joana, certo? Lívia. Ou he, Eduardo, Pedro, João, certo? Ou it, cat, dog, the table. Então, aqui, olha só. He, she, he novamente. Agora aqui apareceu um nome que é Martin. Se for substituir Martin por um pronome pessoal, seria qual? He, que é ele. Terceira pessoa do singular. E depois quem vem, gente? Isso mesmo, quem falou o verb acertou. Aqui nós temos o verb live. Where does he live? Onde ele mora? Na letra B nós temos o verb study, que é o verbo estudar. E a pergunta é, what does she study? Depois nós temos o verb work, que é o verbo trabalhar. Esse verbo trabalhar, ele tem um complemento aqui, ó, nessa pergunta especificamente, que é a palavra with, que significa com. Então, é uma ordem um pouquinho estranha pra gente, né?
Eu vou começar daqui, ó. Com quem ele trabalha, que é a palavra who, quem. Com quem ele trabalha? Who does he work with? Certo? E na letra D também nós temos o verbo go to, que é o verbo ir para. No caso do go to, sempre tem um complemento que eu quero saber que ele vai para onde, não é? No caso, nós temos a pergunta When does Martin go to school? Quando é que o Martin vai para onde? Para a escola, que é o complemento aí dessa pergunta. Então, o verbo aí, no caso, é o go to, que é o verbo ir para. Go to. Tudo bem? Sempre essa ordem, tá, gente? O WH word, seguido do das, como você tem aqui na sequência. Ó, das. Depois, seguido de quem? Terceira pessoa do singular. Sempre esse sujeito. Ou nomes que o substituam. Depois, o verbo, ó, live, study, work, go to. E dependendo da sua pergunta, vai ter um complemento aqui, como vocês viram na letra C e na letra D. Então, só para reforçar, vamos ver o nosso comentário? Então, aqui no nosso comentário diz o seguinte, people. Então, para fazer uma frase no simple present, no presente simples, com o verbo auxiliar das e utilizando as WH words, precisamos dos seguintes elementos na ordem que segue. WH word, das, subject e fechando com verb. Vocês vão sonhar comigo falando esses elementos, viu, na frase de vocês, certo? Então, sempre essa ordem, tá? Não tem erro. WH word, acompanhado do das, o sujeito tem que ser da terceira pessoa, não tem erro, certo? E o verb, e dependendo da sua pergunta, tem um complemento também. Tudo bem? Então, thank you so much pela participação de todos. See you. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.